Como nada nessa vida é por acaso, olha que filtro mais lindo que eu achei pra falar, né, disso. Uma constelação de estrelas. Então tudo começou na quinta-feira, dia 3, onde eu fui pra uma consulta de rotina. Tava tudo muito bem. Só que na consulta eu relatei uma dor na virilha e que eu tava fazendo exercícios pélvicos, né, já pra fortalecer e tudo mais. E ela pediu pra fazer um exame de toque. Eu não sou muito a favor, né, dentro daquilo que eu estudo, mas como a gente já estava prestes a completar 6 meses e ela só tinha feito um exame de toque até então, eu achei bem tranquilo. Então, no exame, ela percebeu que eu já estava com 2 centímetros de dilatação e deu para sentir o saco gestacional, né, a bolsa no canal vaginal. Então, ela disse que era bem preocupante. Quando ela me explicou um pouco o que isso significava, eu chorei e tudo mais, mas depois que a gente saiu de lá eu me acalmei. Ela pediu pra mim ir correndo pra emergência, que eu precisava provavelmente ser internada. Mas eu lembrei do primeiro susto que a gente teve, que o médico disse que eu tava abortando, né? Quando eu cheguei em Porto Alegre com o meu médico, não era nada. Então eu pensei que mais uma vez era um engano. Eu fui para Novo Hamburgo, fiz uma consulta para ouvir uma segunda opinião, fiz uma consulta particular no consultório, né, de médicos humanizados que eu já conhecia. E a médica ela não quis me examinar, porque se o diagnóstico realmente fosse aquele, seria perigoso, né, no exame estourar a bolsa. Mas então o meu diagnóstico naquele momento era trabalho de parto extremamente prematuro. Me deu a notícia que eu precisava sair dali direto para o hospital e que de lá eu só sairia depois do nascimento. Então ali meu mundo desabou, porque dentro do sonho, né, de gestar, de ser mãe, tinha a parte física, a parte material, de sonhar com, né, os chás que já estavam tudo pronto, seriam 2 chás, um teria sido ontem. Meu ensaio de gestante já estava praticamente marcado. Tinha tudo isso que eu sonhava em viver, né? Então, naquele momento, em questão de milésimos de segundo, passou pela minha cabeça: vou ficar 3 meses no hospital, deitada numa cama. Me recuperei, fomos direto pro hospital. Até chegar lá eu já tava bem, né? Pensei de novo comigo: Fernanda, mais uma vez tem coisas que tu precisa aprender e vamos lá. Daí no hospital, logo eu passei pela triagem. Daí daqui a pouco me chamaram numa sala umas 5 enfermeiras junto com a enfermeira-chefe, me explicaram toda uma parte burocrática que não poderiam me internar ali, porque eu era responsabilidade do meu município e tudo mais. Só que no nosso município, né, aqui em Campo Bom, não tem UTI neonatal, então não adiantava eu vir pra cá. Mas eu não sou de fazer tendel e essas coisas, né? Então pensei, não, vai acontecer o que tiver que acontecer. Disseram pra mim aguardar, me deixaram deitadinha no centro obstétrico, que uma ambulância já tava indo me buscar. Que daí eu viria pra Campo Bom e eu seria a responsabilidade do meu município e que o município que teria que ver um lugar pra mim ir que tivesse, né, o que eu precisava, o UTI neonatal e tudo mais. Eu já tava esperando então a ambulância e daí mudou o plantão. Daí apareceu uma médica, que eu até achei que era uma enfermeira. Daí ela veio e disse: Fernanda, eu tô chegando agora, mudou o plantão, não sei ainda do teu caso, mas eu já volto aqui. Daí eu disse pra ela: não, eu te falo. Daí expliquei tudo pra ela e disse: tô aguardando a ambulância porque eu sou responsabilidade do meu município. Ela disse: quê? Não, não é assim que as coisas funcionam. Saiu, voltou e disse: bom, eu vou te examinar porque a gente precisa saber o que realmente está acontecendo. Me examinou, realmente eram os 2. Ela não sabe os centímetros exatos porque ela não quis arriscar, né? Mas a bolsa realmente estava protusa, ou seja, no canal. E ela disse: eu já volto. Voltou ela e mais um médico. E daí disseram: Fernanda, tu é nossa responsabilidade. A gente não vai deixar tu sair daqui com esse teu diagnóstico, porque é muito perigoso. Só pelo fato de tu entrar numa ambulância, a tua bolsa pode romper. E com a tua idade gestacional, as chances da bebê sobreviver são raras. Então, é responsabilidade nossa, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. Passamos agora para a administração, né?
E caso eles não queiram te baixar aqui, é responsabilidade deles. Eles vão ter que arcar com as consequências e o que pode acontecer. Eu fui pro quarto, a partir daquele momento eu teria que ficar, né, totalmente deitada, não podia nem sentar. Tudo, refeição, banho, xixi, cocô, tudo era deitada, né? Por isso que eu precisava de acompanhante 24 horas. Só que depois, né, à noite, já era mais tarde da noite, a minha mãe tava comigo, eu senti um pouquinho de contração, daí me deram o Buscopan, e logo depois eu tive um sangramento, né, no qual eu e minha mãe, a gente começou a chorar, começamos a rezar, mas a enfermeira explicou que não era por isso que a gente teria perdido a Estela, que, né, ela tava bem, os batimentos estavam bem, tava tudo certo na medida do possível. Isso ainda foi na quinta noite. No sábado, se eu não me engano, foi no sábado, saiu o meu tampão, né? Que é tipo um muco que fica ali no colo do útero que protege de não subir nada pro útero, né? Bactérias, enfim. E tinha geralmente esse tampão ele sai quando tu entra em trabalho de parto. Segundo o médico, dentro do meu quadro também já era esperado. Sábado tudo ok, domingo também. Na segunda eu já acordei com um pouco de dor na lombar, mas achei que era por estar muito tempo deitada, né? Até pedi medicação, mas não tava adiantando muito. Quem tava comigo, né, de acompanhante, me cuidando era a Jé, a Dinda da Estela. E o John foi pra visita, né, no final do dia, acho que é 5, e ele ficou além do tempo de visita. E daqui a pouco eu disse, gente, ou eu tô louca, ou eu tô tendo contração. Mas era bem fraquinho. E eles começaram a cuidar o horário. Primeiro deu de 10 em 10, depois já tava de 5 em 5. Mas era fraco, tava tudo tranquilo. O John foi embora, quando acabasse o horário da Jé, quem ia vir ficar comigo era minha mãe. E eu e o John, ele saiu e a gente continuou falando no WhatsApp, né? E daí daqui a pouco, acho que era umas 19 horas, em torno disso. A gente se mandou junto, assim, no WhatsApp. Hoje tem evangelho. E daí ele já ficou emocionado, né? Que a gente tava muito conectado, assim. E daí a gente falou, não, mesmo tu estando em casa, eu estando aqui, a gente vai fazer o evangelho juntas, né? E nesse momento eu comecei a sentir jatos saírem de dentro de mim. E eu me desesperei, comecei a gritar, Gé, eu não quero abrir minha perna. E daí ela foi correndo, chamou uma enfermeira. Daí quando ela voltou, eu disse, Gé, me conta a verdade, estourou a bolsa. Ela disse, não, Fê, é sangue. Veio umas 5 enfermeiras, me passaram pra outra maca. A cama que eu tava lavada de sangue. E quando a gente entrou no corredor, né, pra ir em direção ao centro obstétrico, gente, parecia cena de filme. A sensação que eu tinha é que sumiu todo mundo. E eu comecei, pela primeira vez na minha vida, eu acho, a rezar em voz alta. E eu só pedia pra Deus a mesma coisa que eu pedi no primeiro susto. E a mesma coisa quando a gente, né, tava com risco de aborto espontâneo, lá com 9 semanas. Que acontecesse aquilo que fosse melhor pra Estela. Que se fosse a hora dela, que se ela tivesse que ficar com a gente só esse tempinho, que tava tudo bem, que a gente abençoava ela. E só pedia pra mim e pro John força pra gente passar pelo que a gente tivesse que passar. E quando eu olhei assim pra cima, né, já no centro obstétrico, quem era a médica? A mesma que me atendeu na quinta e que comprou a nossa briga, né? Então eu me emocionei muito. Disse pra ela, é tu, e comecei a chorar. Daí ela disse, Fê, a primeira coisa que eu tenho que fazer é te examinar pra gente saber o que tá acontecendo. Daí ela me examinou e eu disse, a minha bolsa rompeu, né? Ela disse, não, a tua bolsa tá íntegra, não rompeu. Mas tu tá com 7 centímetros de dilatação, né? E geralmente num parto normal chega a 10. Então, tu já tá em trabalho de parto ativo. E já era fora de horário de visita, já tinha dado o horário de trocar os acompanhantes, mas a equipe, nossa, se sensibilizou assim e foi muito legal, deixou a minha mãe entrar, deixou o meu irmão entrar, né? Eu pude ver, conversar com eles. A minha mãe ia ficar comigo nessa noite, mas daí eu disse pra ela, mãe, a Estela vai nascer. E quem tem que estar com a gente, né, na hora do parto é o pai dela. Então eles se organizaram, o John ficou.
Antes, né, de tudo acontecer, eles já tinham aplicado a primeira dose da medicação para amadurecer o pulmão da Estela. A segunda dose seria no outro dia, mas não deu tempo. Aplicaram o sulfato não sei de que lá na veia, que é horrível, horrível, horrível. Eles aplicam dentro de 10 minutos e aquilo parece que está pegando fogo. É muito, muito estranha a sensação. E eu enchi elas de pergunta, tudo eu queria saber, né? Porque como faz 7 anos que eu estudo muito e o que me deixa mais calma é saber o que tá acontecendo. Então eu perguntei pra médica se existia alguma possibilidade de eu precisar de cesárea. Ela disse, Fê, não. Única indicação real de cesárea é tal e eu não vejo isso acontecer contigo. Então fica tranquila, né? O teu parto ele tá evoluindo naturalmente. Dentro de tudo que tá acontecendo, as contrações foram aumentando e às 22 horas era o horário do nosso evangelho, que a gente tinha combinado de fazer. Então, mesmo na sala de pré-parto, tendo contração, a gente pegou na mão um do outro, né? Fizemos uma oração bem longa. Foi bem difícil porque eu não conseguia parar de chorar, mas, né, a gente fez. Acho que a gente terminou por volta de 10h20, 10h30. Entre uma contração e outra a gente ia fazendo, mas foi bem emocionante, né? Eu e o John, a gente se emocionou muito. Mas a gente precisava daquilo ali. E mais uma vez, não foi por acaso. Logo depois do evangelho, eu senti a minha bolsa romper. O John chamou as enfermeiras, elas ficaram meio assim, mas eu afirmei, né, que a minha bolsa tinha estourado, elas ficaram comigo. E daqui a pouco eu disse, tô com vontade de fazer cocô. E isso significa, né, que realmente está bem próximo do bebê nascer, porque quando ele chega num determinado ponto, estimula o intestino. Então isso é um sinal de que realmente, né, tá bem próximo. Daí ela meio que me olhou assim, meio que duvidando. Ela estava chamar a médica estava numa cesárea. A médica veio e me examinou e realmente, né, tá perto. As contrações foram ficando mais fortes. E a única pergunta que eu, né, precisava saber, minha preocupação naquele momento era: e quando a Estela nascer? O parto pra mim tava tudo sendo assim, ó, muito tranquilo, era o que eu mais queria passar na vida, então tudo ok. Mas eu precisava saber o que vai acontecer com a Estela quando ela nascer. A médica disse, Fê, toda a nossa preocupação, todo o nosso trabalho é em relação a ti. A gente vai cuidar de ti. A Estela vai sair e ela vai ser responsabilidade da pediatria. A pediatria vai pegar ela e vai fazer tudo o mais rápido possível, porque nesse momento eles precisam de agilidade. Ninguém vai se preocupar em dar informações. Ninguém vai se preocupar, a Fernanda vai ficar melhor sabendo o que aconteceu. Então eu quero que tu entenda isso. Eu disse, tá, então pode ser que ela nasça, saiam correndo e eu tenho informação dela só amanhã. Pode ser. Então, beleza, sabendo disso, eu já me preparei. Eu disse, e o John? Ela disse, teu marido vai ficar o tempo todo contigo, mas pode ser que quando ela nasça, a pediatra peça pra ele sair. Eu disse, como assim? Ela disse, tem pediatra que prefere poupar o pai. Eu disse, poupar o pai. A mãe tá ali passando por tudo aquilo, não precisa ser poupada, o pai precisa. Ela disse, então eu já comprei brigas, né, no meio de parto por causa disso, mas quem define é a pediatria. Então, no pior dos quadros, né, já fui me preparando para tudo isso. A bolsa ainda não tinha rompido totalmente, então ela disse, Fê, agora eu vou te ajudar, eu vou romper para que teu parto não se arraste muito, porque tinha algum motivo lá que ela me explicou que pra mim, de repente, não seria bom. Enfim. E eu disse, tá, tranquilo, vai doer? Ela disse, não, tu não vai sentir nada. Perguntei se ia, né, ter algum problema pra Estela. Não, tudo ok, então tá. Daí ela rompeu, daí saiu aquela cachoeira, né, jato gigantesco de líquido. As contrações aumentaram um pouco mais. E dela disse, agora, quando vira a contração, tu vai fazer força. Então, né, comecei a fazer força. E daqui a pouco ela, né, ela sentiu, dela disse, tá na hora, agora a gente vai pra sala de parto. Daí eu fui caminhando, o que não foi fácil, porque eu não sentia minhas pernas, tava bem estranho, mas fomos, né. Fiquei naquela cadeira que eu não queria de jeito nenhum.
mas que ela não era deitada, ela era inclinada, então ali a gravidade me ajudava a trabalhar, né? Trabalhava a favor, eu conseguia ver tudo que estava acontecendo, então pra mim foi confortável. O John o tempo todo comigo, né? Daí ela se arrumou, daí ela disse: agora tu vai fazer força valendo. Eu fiz umas 3 forças, daí daqui a pouco eu achei que eu não conseguiria mais fazer. E o Jonathan, que dizia que não ia olhar nada, né? Tava ali o tempo todo, observando tudo. Daí ele disse: amor, faz mais uma que a Estela tá nascendo. E, gente, a força que a gente ganha nesse momento é surreal. Então fiz, né? Eu disse pra Nath, pra minha doula, gritei com o útero nesse momento, porque fiz a maior força da minha vida, o rei, e a Estela nasceu. Um pacotinho, né? Todo encolhidinho. Eles levaram ela pro lado, assim, pra fazer ali os procedimentos. E de novo aconteceu aquilo lá do início, assim, parece que sumiu todo mundo. E eu só conversava com ela, né? Tudo em voz alta. E daí eu falei pra ela que, filha, lembra tudo que a gente estudou, né? Lembra de todo o amparo que a gente já teve desde muito tempo antes de tu vir pro meu útero. Confia, entrega. Se tu tiver que ficar e passar por qualquer coisa, a gente vai estar contigo. Não importa o que aconteça. Mas se for a tua hora, se esse foi o tempo necessário que tu precisou, não tem problema nenhum. A gente aceita, a gente entrega e a gente te abençoa. Então tu pode ir tranquilo. Eu lembro que a pediatra disse: pai, e eu já atenta, né, a leoa, achei que ela ia mandar ele sair. E daí ela disse: vem aqui, né? Daí ele foi lá pertinho assim dela. Daí a primeira coisa que a pediatra disse: ó, pai, o olhinho dela é colado. Isso mostra o quanto ela é prematura, né? Ela é muito, muito novinha. E ali também Deus me mostrou o segundo anjo que ele mandou, né? Pra fazer parte dessa nossa história. Que foi a doutora, né? A pediatra que cuidou da Estela. Porque eu tava esperando que eles fossem pegar ela e sair correndo. E daí ela pegou e disse: gurias, podem levar pra mãe. E eu levei um susto. Daí chegou pertinho de mim. E esperar, eu disse: eu posso beijar ela? Ela disse: claro, Fernanda, é tua filha. E daí eu beijei, né? Encostei o rosto. Senti ela quentinha. E ela disse: agora a gente vai levar ela pro Natal. Eu disse: tudo certo, pode levar. Levaram ela. Via minha placenta nascer, que era uma vontade minha também. Eu já fui pra sala de pós-parto, fiquei na medicação. O nosso evangelho foi às 10, a bolsa rompeu logo depois. Às 11h14 a Estela nasceu. E às 2 da manhã eu fui pro quarto. Daí lá no quarto eu já tomei banho, fiz mais uma medicação. O John desceu porque tinha acesso, né, total a neonatal. Foi lá ver ela, só que a gente não sabia, né, se ela tinha resistido ou não. Mas daí logo ele mandou que ela tava sendo internada, ele tava fazendo os papéis. Assim que acabou minha medicação, eu já desci também pra ver ela. E daí quando eu cheguei lá, né, ela tava na incubadora. O batimento de todos os bebês era em torno de 90, 100, né, dos prematuros. E dela era 38 quando o John foi. Quando eu fui já tava em 32. Então conversei tudo com ela de novo, expliquei. Lembrei o quanto ela era amada, o quanto ela é amada, o quanto ela foi desejada e que a gente respeitava, né, o tempo que ela precisasse ficar aqui. E quando eu falei isso, os batimentos caíram mais um pouquinho, foi pra 28. E eu pedi pra ela: filha, se tu tá ouvindo a mãe, me mostra de alguma forma. E ela mexeu a boquinha, assim, o lábio de baixo.
quarto. Daí às 5 da manhã eles ligaram da ANEL. Eu tinha saído de lá quase 3, né? E daí eu disse pro John no corredor: tu sabe, né? E ele disse: ai, amor, não tem como tu saber. Eu disse: amor, tu sabe. Daí a gente chegou lá, daí a doutora já avisou, né, Fernanda, assim como a gente já imaginava, a Estela não resistiu. E a gente se despediu dela, eu expliquei tudo de novo pra ela, que aquele corpinho ali, que era tão especial, era só um instrumento de passagem, né, mas que a nossa verdadeira vida não era aqui, que o nosso amor continuava pra sempre, que tava tudo bem. Daí no outro dia não, porque isso era 5 e pouca da manhã, às 7 a gente já acordou. Daí veio a parte do John. Ele teve que ir, né, sozinho, fazer o registro de nascimento dela. E logo depois o de óbito. E daí veio aquilo que a gente não esperava, que a gente não tinha nem imaginado, né? Tem que ligar pra funerária pra organizar, né, tudo. E a gente se olhou e disse: não vai ter cerimônia, não vai ter enterro, não vai ter um lugar que ela vai ficar, porque não é o que a gente acredita, né? Toda a preparação, tudo que a gente fez até agora, que foi tão especial, a gente vai pôr tudo a perder, né? A gente não quer um monte de gente chorando, sofrendo, questionando, e não é, né, nisso que a gente acredita, então não vai ter nada disso. Então a gente decidiu, né, a gente já tinha se despedido dela, então a nossa decisão, né, como a gente já tinha se despedido, as avós puderam se despedir, conhecer a Estela, a gente decidiu cremar e jogar as cinzas num lugar de natureza. E em toda essa história, Deus colocou mais um anjo na nossa vida, que foi a psicóloga Fernanda. Ela me acompanhou desde a quinta, né, quando eu internei, e ela dizia assim: as pessoas, a equipe, sabe, tudo, o jeito que foi preparado pra gente viver tudo isso foi muito especial. Então a gente teve um amparo gigantesco e pessoas incríveis do nosso lado para que a gente conseguisse passar por tudo isso. A sexta ela disse assim: Fê, eu tô indo, mas na segunda eu venho e eu quero ver vocês aqui. Lembra, um dia após o outro. E ela que é a tia da Estela. Então a Fê foi muito, muito importante pra gente. Ela que deu um jeito lá em tudo pra minha mãe e a mãe do John também poder se despedir. E, nossa, eu sou muito grata, assim, porque as pessoas, a equipe, sabe, tudo, o jeito que foi preparado pra gente viver tudo isso foi muito especial. Então a gente teve um amparo gigantesco e pessoas incríveis do nosso lado para que a gente conseguisse passar por tudo isso.